Depois desse passeio pela linguagem HTML, vamos agora fazer alguns exercícios de forma prática, retomamos nosso estudo dos operadores, os nosso estudo das estruturas de controle. Vamos fazer isso agora de uma forma mais prática, de forma que haja uma interação, né, com o usuário. Então a gente vai interagir no sistema, ou seja, nós vamos entrar com valores e aí nós vamos fazer aquelas verificações. O objetivo dessa parte do curso é ensinar para você um pouco da lógica de programação e entenda-se apenas um pouco, né? Os exercícios que nós vamos fazer, eles foram os mesmos exercícios que eu apliquei no módulo 1 de lógica de programação, no caso da primeira parte do curso de lógica de programação. Então, se você fez o curso de lógica de programação, você pode passar para a outra parte. Então, vamos lá. O primeiro exercício diz assim: escreva um algoritmo que leia o seu nome e imprima o valor na tela. Então, um algoritmo que faça só isso, né? Que lê o nome e imprima na tela. Aqui eu já tenho um bloco de notas, eu vou salvar esse arquivo aqui. Deixa eu só retornar aqui e saber qual é o número que nós já estamos. No exercício 10. Então vamos colocar aqui o x11.php. E aqui eu vou colocar, vamos trabalhar assim, vou colocar só essa vez HTML, aqui a tag HTML, vamos sempre trabalhar com esse padrão aqui. Aqui nós vamos colocar o read, e aí o que a gente já sabe o que cada um disso aqui significa, não preciso mais estar explicando. Exercício 11. E aqui eu vou fechar a tag do read. Aqui vamos colocar o born. E aqui vamos fechar a tag do born. Aqui eu vou colocar só um HR, um H2. Esse cabeçalho ele vai ficar em todos os arquivos que nós vamos fazer, né? Pronto. Então tá aí o nosso programa. Deixa eu salvar isso aqui. Pegar aqui vamos pegar aqui o browser. Colocar aqui localhost o exercício 11, né? Então aqui vira 11 e vamos ver. Então é isso aí que a gente quer. Então vamos trabalhar aqui nesse exercício. Align igual a center. O que o exercício pede? Faça um algoritmo, no caso aqui eu pus algoritmo, né? Vamos trocar isso aqui por programa. Como eu falei, eu peguei isso aqui da primeira parte do curso de lógica de programação. Por isso que eu só fiz copiar e colar. Então vamos lá, escreva um programa que leia o seu nome e imprima o valor na tela. É muito fácil. Como é que a gente então vai fazer isso? Você vai digitar algum valor, o programa vai ler esse valor e vai imprimir isso na tela. E aí nós vamos utilizar, toda vez que você quer fazer uma interação com o usuário, você tem que fazer uso de formulários, né? No nosso caso, nós vamos estar utilizando exemplos simples e nós não vamos fazer exemplos muito complexos, não. É só para a gente entender como a coisa acontece. Depois dessa aula, nós vamos falar a respeito das transmissões, método POST e método GET. Então, nesse momento, nós não vamos trabalhar ainda com método POST nem método GET. Então, eu vou fazer aqui uma coisa que não é mais recomendável você fazer, né? Então, você vem aqui ó, no Windows, no arquivo .ini, php.ini, aquele arquivo que nós salvamos lá na configuração, ó, php.ini, você vem aqui ó, em abrir, manda localizar a palavra register globals, ó.
E aqui, ó, essa parte aqui, ó, resist ao global, você vai colocar para on. E eu vou explicar por quê. O seguinte, essa register globals, quando ela está colocada como on, significa o seguinte, que nós vamos passar uma variável através de um formulário, e essa variável ela vai ser lida sem precisarmos usar as super variáveis globais get e nem post, tá? Então, para isso que vai servir. Então, nós estamos habilitando por enquanto, né? O PHP já coloca isso desabilitado. Antigamente ele já vinha com a opção on, agora ele vem com a opção off. Então nós vamos deixar isso aí por enquanto assim. Quando nós estivermos estudando na prática mesmo o PHP, um formulário, aí a gente desabilita e usa o método post e o método get, tá? Então vamos lá então, fazer então agora o nosso formulário. Para fazer o formulário nós já sabemos que vamos usar a opção form. Fechou aqui a opção form. Esse vai ser o nosso formulário. Você vai ver que nesse formulário aqui nós não vamos ter nenhum código PHP. Então aqui praticamente não vai ter nenhum PHP. Aqui nós vamos colocar um input type. E ele vai ser do tipo text. Vamos dar um nome para ele. E eu vou chamar esse nome de nome. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O que eu quero? Escreva um programa que leia o seu nome e imprima o valor na tela, tá? Então, ele imprime o seu nome, né? Essa parte aqui, nome, na verdade, você sabe que vai ser o nome do input. Eu vou logo salvar para que a gente veja o resultado. E tá aí, ó, o input. Aqui eu vou colocar um texto. Escreva seu nome. Ó. Cadê? Pronto, escreva seu nome. Muito bem. Observa que aqui eu tenho um input e eu preciso colocar algum valor aqui. Esse valor eu vou clicar e vai ser impresso em algum lugar esse resultado. Então, como nós habilitamos a opção do register das variáveis globais, register globais, então eu posso passar o valor que tiver aqui como sendo de uma variável. E o outro formulário que vai receber, a outra página que vai receber esses valores, eu posso tratar isso aqui como sendo uma variável, sem para isso utilizar a super tag globals, tá? Então vamos lá então. Aqui eu vou colocar um input type submit. O value dele enviar. Vamos ver aqui como ficou. Consequentemente ficou errado. Cadê? Por que ficou errado? Porque nós não abrimos a tag aqui, né? Tá aí. Então nós vamos colocar aqui, ó. Clica aqui e deve ser processado alguma coisa. Observa que aqui, ó, é passado, ó, o nome que eu coloco aqui, ó, observa que vem para cá para a barra de títulos, de endereço. Por quê? Porque aqui, na minha opção form, eu não coloquei nenhum método, nem método post e nem método get. Quando eu não coloco método nenhum, o PHP coloca como padrão o método get. E no método get, o valor fica aqui na barra de endereço, tá? Qual é o melhor de se utilizar, o get ou o post? Aí nós vamos ver qual é o melhor numa aula à frente. O nosso foco agora é você entender como é que você vai passar essas informações de um formulário para outro, como é que você vai imprimir e entender a lógica de programação. Esse é o nosso foco. Depois nós vamos explicar exatamente o que é o método get, o método post e assim sucessivamente. Então, muito bem, ó. Toda vez que você, então, ó, você coloca essa informação aqui e vai ter que passar essa informação. E essa informação, ela vai ser impressa. Impressa onde? Ela vai ter que ser impressa em um outro programa. E aqui nós vamos criar um outro programa. Eu vou chamar isso aqui de prog. Todos os programas eu vou chamar de prog. Prog 01.php.
Uma coisa que você pode observar é que nesse nosso formulário aqui, aqui nós não utilizamos nenhum código, né? Ó, eu vou copiar esse código, olha, nenhum código PHP, né? Aqui eu já vou utilizar, ó. Aqui eu vou tirar isso aqui e vou colocar assim, ó. Vou abrir aqui a minha tag PHP e vou dar um print assim, o valor passado foi. Olha isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar, ó, cifrão, nome. Vamos salvar. Aqui é prog01, não é isso? Então, se aqui é prog01, no meu form, na opção action dele, eu vou colocar prog01.php. Explico já já o que está acontecendo. Vamos logo ver se deu certo. Cadê o programa? Está aqui. Vou colocar aqui Jailton. Não deu certo não, né? Tinha dado certo porque eu não tinha salvo, né? Eu vou voltar aqui, ó. Nossa, travou aqui o negócio. Pronto. Rapaz, aqui travou, ó. Espera aí que aqui travou aqui a máquina. Pronto. Olha só. Vamos colocar aqui Manuel Jailton. Executar e tá aí, ó. O nome passado foi Manuel Jailton, certo? Aqui, só para você entender, eu vou colocar até aqui. Página 2. Vamos voltar aqui. Ó, página 2. O valor passado foi Manuel Jailton. Então, o que eu fiz aqui? Eu nada mais fiz do que pegar o valor que estava em um formulário e através de em uma página e através de um formulário eu passei através de um formulário, né, nós colocamos um botão, cliquei nesse botão e essa opção, o que ele vai fazer? Ele vai acionar o prog01 e aí vai fazer a verificação. Observa que para esse texto aqui, eu dei o nome dele de nome. No programa, deixa eu pegar aqui ele de novo. Uso PHP prog01. Abrir com bloco de notas. Olha só, no programa 1, o que ele colocou? Ele mandou imprimir, página 1, né? O valor de, observa que aqui ele pega a variável nome. Nome é essa mesma variável aqui. Se porventura eu colocasse aqui qualquer outro valor, vamos supor esse, salvei aqui no caso, né? E vou voltar aqui, ó. Observa que já não deu certo. Por quê? Porque ele não encontrou essa variável. Ele encontra essa variável nome. Então aqui você só pode passar esse valor dessa forma porque nós habilitamos aquela opção Registers Globals. Se você não tivesse habilitado, vamos modificar para que você veja. Vamos aqui no Windows. Vamos modificar de novo e deixar como estava, para que você possa ver, localizar, registra, ó, vou colocar aqui para off, desabilitar, que é o padrão no caso, né? Agora, observa, continua aqui nome e aqui nome, então tá tudo certo. Quando eu salvar, que eu for mandar executar, observa que ele não passou, ó. Agora eu não vou modificar nada no programa, só vou modificar aqui. Aqui, vou colocar on. Cadê o programa? Arquivo, salvar, Tá muito chato. Ó, observe que agora foi, ó, tá? Não modifiquei nada não. Então o que aconteceu? Por quê? Porque nós habilitamos, para que você entenda. Então, nós vamos deixar, durante todo esse nosso exercício, isso aqui habilitado como on. Depois nós vamos desabilitar. Muito bem. Aí, para que a gente possa imprimir os valores, basta
que nós recebamos. Agora, você tem que ter muito cuidado com o nome que você vai colocar nos seus input box, porque se no seu programa tiver outro com os valores, ele vai pegar valor, vai confundir e vai pegar um valor diferente daquilo que você estava fazendo, tá? Então, o primeiro exercício foi resolvido, né? Ele pega o seu nome, ó, e imprime na tela. Tá aí. Olha, uma outra forma de você receber esses dados é assim. Observa que nós colocamos o PHP, ponto, tal, tal. Então, se você não quiser trabalhar, veja que até aqui nós não temos nenhum comando PHP. E o que eu quero aqui? Eu preciso apenas receber esses valores. Eu poderia colocar aqui, ó, o nome o nome é dois pontos. Então, aqui você quer imprimir o nome. Então, ao invés de você ter que colocar PHP, ó, PHP, aí colocar o print e tal, você poderia colocar assim, ó, uma interrogação, a igualdade, o nome da variável com o cifrão, no caso, qual é o nome da variável? A variável é nome. Aí você fecha a tag e pronto, só isso, tá? Então você também pode fazer assim. Vamos executar o programa e ver. Cadê o programa? Está aqui. Ó, aqui é uma forma de exibição rápida que você tem para visualizar valores de PHP, quando você está passando informações através de um formulário, certo? Mais uma vez eu repito, você só consegue colocar esse valor aqui dessa forma porque a opção registra global está marcado como on. Então, muito bem. Vamos fazer então agora um outro exercício. O outro exercício diz assim: escreva um programa que leia um número inteiro e exiba o dobro dele. Você vai pegar um valor e vai imprimir o dobro dele. Aqui no caso, eu vou salvar esse programa, né? Se bem que nem precisa, eu vou deixar aqui mesmo. Não, eu vou salvar porque para cada um que a gente fizer, vai ter um valor diferente. Tá aí, pronto, pegar dois, né? Então, o nosso formulário vai continuar o mesmo. Aqui nós não vamos mudar nada para que a gente possa ganhar tempo. E aqui o que a gente vai fazer? O número, a gente vai ler assim, ó, o número é. Então, vamos fazer assim, o número é. Aí, você vai digitar, então, o valor do número. Está aqui. Aqui você dá um P, um BR, aliás. Pode ser um P também, ou um BR. Aí você pode pôr assim, ó, o dobro é isso aí, ó, vezes 2. Salvei aqui. E aí vamos executar o nosso exercício. Voltando para cá, eu vou digitar 3. Quando eu executo, o nome é 3, mas só que não imprimiu. Ah, por que deu 3? Né? Porque aqui nós colocamos o prog 1, agora é o prog 2. Certo? Vamos atualizar aqui. Número 3, executando. Ó. O número é 3, o dobro é 6. Né? Fica muito fácil fazer isso. Agora nós vamos fazer isso em uma função. Certo? Então, nós vamos colocar esse valor em uma função. Como seria fazer isso em uma função? O que vem a ser uma função? Né? Eu aproveito aqui logo para ensinar para você o que é função. Função, na verdade, é uma subrotina que vai executar algum comando. No PHP, uma função ela pode retornar um valor ou não. Em outras linguagens de programação, função que não retorna valor, a gente chama de procedimento. Como no PHP não tem esse termo, procedimento, então a gente considera o quê? Função como sendo aquilo que vai retornar algum valor. Você pode retornar ou não. Para retornar, você pode retornar através da palavra reservada return. Tá? Então, está aqui. Ó. Eu tenho, então, nesse programa, eu vou criar aqui uma função, bem aqui, ó, uma function. Para você criar uma função, você coloca a palavra function.
coloca o nome da função, vou chamar a função de dobro. Aqui você coloca um parâmetro, não é obrigatório, mas você pode colocar um parâmetro. O que é um parâmetro? Parâmetro é algum valor que ele vai receber e vai manipular aquele valor. No caso aqui, eu vou chamar esse parâmetro de nome. Veja que nome, ó, é o mesmo nome da nossa variável. Aqui, você vai colocar o bloco de comando que você quer. E aí você vai dizer o seguinte, que nome, ó, você pode colocar assim, ó, nome, aí põe asterisco igual 2. O que significa isso? É a mesma coisa que nós já estudamos isso nos operadores. O objetivo aqui é colocar isso em prática. Por isso que eu fiz assim, ó, igual. Isso é a mesma coisa que você colocar nome igual a nome vezes 2. Tá? Por isso, ó, isso aqui equivale a isso. Então, você tanto pode utilizar dessa forma, como utilizar dessa forma. Então, eu vou tirar daqui, ponto e vírgula. E aí, como eu quero retornar um valor, eu vou colocar um return. E a palavra nome. Aqui, o número é 2, né? O número é 2. E aqui, ó, aqui o dobro é... O que eu vou fazer o dobro, né? O dobro, ó, essa função aqui, ó, eu já estou executando aqui, certo? Então, vai ficar o seguinte. Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, dobro, entre parênteses, 2. Salvei. E vou colocar aqui só para você ver. Para você ver que realmente veio daqui. Eu vou colocar usei função. Aqui, ó, é código HTML, né? Aliás, bem que tem que ter PHP, senão não vai funcionar. Lógico, se não tiver aqui PHP, senão não vai funcionar. Porque aqui, na verdade, não é código HTML, aqui é código PHP. E aqui, pronto, tá aí. Ó, que aqui eu estou usando, como eu estou usando comandos PHP, né? Não existe function na linguagem HTML. Se eu não colocasse isso aqui, né, ia dar errado. Vamos voltar então. Coloquei 3, ó, deu certo. Vou colocar aqui 10. Verifica que deu certo. Como que eu fiz? Observa. Coloquei, ó, PHP para dizer que eu estou usando a linguagem PHP. Function, coloquei dobro. Ó, esse parâmetro aqui é igual esse parâmetro nome. Peguei nome, vai receber nome vezes 2. Estou usando esse operador e eu vou retornar o valor, o nome. Então, se você pode retornar o valor que você quer. Né? No caso aqui, eu estou retornando o nome porque eu alterei aqui o nome. No caso aqui, você poderia criar uma outra variável e pegar esse valor e modificar. Retornei o nome. Aí aqui eu coloquei o valor do nome é nome. Aí aqui eu coloquei dobro. Agora, uma coisa importante, ó, existem dois tipos de passagem de parâmetro, por valor e por referência. Né? Isso é muito importante. Então, o que vem a ser uma passagem de parâmetro por valor? Quando você tem uma passagem por valor, que é o caso que nós estamos estudando, que é o padrão, significa que ele vai pegar uma cópia, apenas uma única cópia daquela função, daquele valor, e vai executar o comando. Quando você tem a passagem por referência, ele vai pegar a própria função, aliás, o próprio número, e vai modificar. Porque quando você passa por referência, você não está passando a cópia do número, mas você está passando o endereço de memória daquela variável. Quando você passa por valor, o compilador pega uma cópia daquele valor e passa para a sua função. A sua função manipula aqueles valores, porém, o valor original permanece. Mas quando você passa por referência, ele não passa a cópia, ele passa o valor em si, né? O endereço de memória do valor. E aí, quando você manipula, ele vai lá e executa aquela função. Para você passar por referência, observa que eu vou fazer assim, ó, você coloca um i comercial antes da declaração. E aí você vai ver a diferença
do que é passagem por valor e passagem por referência. Olha, o número é 10, o dobro é 2, certo? Agora, bem aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar imprimir o número de novo. Ó, eu vou mandar imprimir o número de novo. O número depois. Aqui o número antes. Tá? Ó, antes e depois. Depois de efetuar o cálculo, né, para você ver o que é uma passagem por valor e por referência. Olha só. Verifica o seguinte, eu passei 10, então o número ele era 10. Aí eu chamei a função, ele executou a função e aí modificou o valor. E o valor, ó, observa que a mesma variável foi modificada. Isso porque eu passei o parâmetro por referência. Observa que agora eu vou tirar esse e-comercial. Eu não fiz nada mais do que isso, só tirei o e-comercial. Vou voltar e agora eu vou executar de novo. Observa que agora veio diferente. Veja que o número anterior era 10, ele executou a minha função, está aqui a função, multiplicou por 2, retornou o valor. Depois que eu imprimi, continua sendo o mesmo 10. O valor não foi modificado. Quando você coloca o e-comercial, voltando, observa que agora o valor inicial era 10, aí quando você manipula aquele valor, no caso aqui usando a função, nós usamos a função dobro, ele então multiplicou por 2, e aí, como ele modificou esse valor, o valor da variável agora também vale 20, porque também foi modificado. E essa que é a diferença entre passagem por valor e passagem por referência. Muito cuidado quando você vai fazer essa passagem por referência. Tenha certeza do que você está fazendo, porque senão você pode cometer um grande erro. Tá? Então, o que eu estou ensinando aqui? Estou ensinando como que você utiliza funções. Nós estamos começando a interagir, né, com o sistema. Criamos uma função chamada dobro, simples de fazer. Então, aqui eu vou copiar essa função aqui e vou colocar bem aqui, vou colocar aqui um comentário. Aqui e aqui, certo? Aqui no caso, aqui até aqui. Aqui até aqui, ok. Essa aqui é passagem por referência. Passagem por referência. E aqui eu vou colocar passagem por valor. Tá? Tira isso aqui, passagem por valor. Só está valendo a de baixo. Por que é passagem por valor? Só vem a cópia do programa. Vamos então agora fazer mais um exercício. O próximo exercício diz, escreva um algoritmo de novo, né? Vou colocar aqui um programa. Escreva um programa para ler uma temperatura dada na escala Fahrenheit e exibir o equivalente na escala Celsius. Fórmula C, 5 nono de F de F menos 32. Então, um programa muito simples. Vamos aqui salvar como. Aqui vai ser o prog03.php. Esse programa aqui já vai ser diferente. Ele vai passar um valor e aqui nós vamos pegar esse valor e usarmos essa fórmula. Isso aqui está parecendo repetitivo, trivial, mas não é não. Cada um tem que ter algo diferente para ser mostrado. Vou tirar isso aqui. Eu posso trabalhar isso aí com função também, como posso trabalhar sem função. Então aqui eu pegaria o quê? Pegaria o nome, ó, pegaria o nome, aqui no meu programa, coloca assim, escreva o valor em, ele quer para converter de Celsius para Fahrenheit, né? Na escala Fahrenheit. Ele escreve o valor em Celsius. Então, ele digita o valor em Fahrenheit. E aí eu vou digitar o valor em Fahrenheit e ele quer esse valor em Celsius, né? Então, como é que é escrito esse valor em Celsius? Eu vou pegar essa fórmula bem aqui, copiar aqui e vou colar bem aqui. Em Celsius ficaria assim, ó. Ficaria 9, ó, ficaria
ficaria... Aqui é o 9. Só substituir bem aqui, ó. Pronto, já está feito já. Ó. 5 nonos vezes 9 sobre menos 32. Pronto, já está feito. Aqui é o resultado em Celsius. Deixa eu comentar aqui essa função. Eu vou já fazer isso usando função. Por enquanto eu vou comentar aqui. Tá aqui, ó, o valor em Celsius. O valor em Celsius é 5 nono de nome menos 32, né? F menos 32, 5 nonos, tal, tal. Então tá certo. Vamos ver se está certo então. Executando aqui. Aqui no caso agora vai executar o programa 3. Vamos voltar aqui. Não, agora eu atualizei. Vamos colocar aqui e ver se deu certo, né? Ó, deu certo, ó. 3.77, tá? Então, muito simples esse exercício. Aqui, no caso, não tem muita coisa o que se dizer. Próximo exercício diz o seguinte. Faça um programa que lê as 4 notas bimestrais de um aluno e, em seguida, o algoritmo calcula e escreve a média obtida. Então, para isso, eu já fiz aqui, ó. Coloquei aqui um formulário. Esse está aqui um formulário com 4 notas, em que você vai digitar aqui o nome do aluno, e aqui você vai colocar as notas dele. Ao clicar nesse botão enviar, o programa então vai calcular a nota e a média. Antes de fazer esse exercício, eu gostaria de retornar falando a respeito daquele assunto que nós falamos em algum momento, quando nós estávamos falando a respeito de escopo de variáveis. Naquela hora, acredito que como você não tinha noção de função nem de nada, não deu muito para entender o que é aquele negócio de escopo. Mas é muito importante que você entenda isso. Por exemplo, antes de calcular isso aí, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou utilizar aqui somente esse primeiro. Ó, observa que cada texto desse aqui, cada caixinha de texto tem um nome. O primeiro eu coloquei nome, o segundo nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, que é justamente o que o exercício pede, ler as 4 notas. Eu quero aqui, com esse exercício agora, mostrar para você o que vem o escopo, né, da função, o escopo de variáveis. Então, eu vou colocar aqui nesse exercício, olha só, eu vou colocar primeiro assim. Eu vou pegar, colocar aqui nome, e aqui eu vou colocar aquilo que a gente já tem feito, ó, asterisco, tag de iniciar aqui, e vou colocar nome, interrogação, e fechei a tag. E é só isso. Aqui eu vou salvar, eu vou voltar para cá e eu vou imprimir qualquer nome aqui. Atualizar aqui, pronto. Ó, e aí tá aí, ó, pronto, certo? Então eu imprimi o nome aqui. E está aí. Observa que ele consegue imprimir esse valor normal, porque quando eu clico no formulário, quando eu clico no botão, esses dados são enviados e esse programa aqui recebe, porque esse formulário está dizendo que esses dados vão ser processados dentro desse programa PROG04. Então ele recebe esses valores. Agora veja bem, se eu tivesse aqui uma função, vou colocar aqui uma função, function, que teria, para colocar uma função, eu vou ter que começar com a tag PHP, né? Que teria como função apenas imprimir aquele valor. Eu não queria imprimir, vamos supor que eu não quisesse imprimir direto na variável. Eu queria imprimir através de uma função. Eu colocar aqui function imprimir. E aqui eu vou colocar como um argumento, né, ou seja, como um parâmetro, o nome daquela variável, no caso. E aqui eu vou colocar o seguinte, que o return, vou criar aqui uma variável a qualquer, podia ser qualquer nome, e vou dizer que a, aqui eu vou colocar também as tags de inicialização aqui, de fechamento, eu vou dizer que o a vai receber nome.
e vou dizer que essa função vai retornar a variável A. Muito bem. Aqui, nome, eu vou colocar assim. Bem aqui, eu vou colocar nome direto, para você saber que veio direto. E aqui nome com a função. Mostrando aqui o escopo de função, de variáveis. Olha só, aqui no caso, quem vai imprimir para mim é o imprimir, né? Então eu ponho aqui, ó, imprimir. E o parâmetro passado, aqui no caso, é justamente o nome. Esse nome equivale a quê? Equivale a esse valor aqui, ó. Esse valor aqui. Quando é passado para lá, transforma-se em variável. Você tem que colocar aqui. Então vamos salvar. Vamos executar o programa. E vamos ver o que acontece. Eu vou dar só um BR aqui para ficar mais bacana. Sempre eu esqueço de colocar esse BR. Olha, aí aqui deu certo, ó. Direto da função, ele imprimiu Elielma. Quando eu coloquei a função, ele colocou Elielma. Agora, vamos supor, porque você não é obrigado a trabalhar com parâmetro, certo? Não é obrigado, você trabalha com um parâmetro se você quiser. Vamos supor, né? Eu vou fazer melhor, eu vou fazer uma função que vai somar dois valores, tá? Que vai somar dois valores, que aí você vai entender melhor isso aí. Então, essa aqui, no caso, eu vou pegar esse valor e esse valor. E ele vai somar esses dois. E essa função vai simplesmente dar esse resultado. Tá? Então, o parâmetro aqui vai ser o nota 1 e o nota 2. Desculpa aqui a mudança, porque a gente começa explicando uma coisa e acabando tendo outra ideia. Que vai ficar, mas tudo para melhorar o seu aprendizado. Ó, então tá aqui, certo? Aqui em nome, em A, na variável A, ó, eu vou colocar que nome vai receber nota 1 mais nota 2. Confere? Retorno a A. Aqui não vai mudar muita coisa não. Aqui só vai mudar isso aqui. Ó. Pronto, tá aí. Então aqui eu vou colocar o total. E aqui eu vou colocar o total. Vou salvar. E venho aqui no programa. Vou colocar aqui 2 e aqui 8. É para dar 12. Como é que é? 8 e 8, 2 e 8, né? 12 não, gente. É 10 mesmo. Tá certo. Então tá certo. Só que aqui era para... Aqui eu vou colocar o outro, né? Total direto 1, total direto 1, total direto 2. Aqui então eu coloco nota 01 e aqui eu coloco nota 02. Pronto, ó. Então voltando aqui, agora, ó, 8, no caso, mais 8, 2 mais 8 deu 10. Confere, né? Muito bem, ó. Como eu disse, você não é obrigado a colocar esse parâmetro aqui não. Você não é obrigado de jeito nenhum. Você coloca se você quiser. Mas existe uma diferença entre parâmetros de função, da função e parâmetro do sistema. O escopo é diferente, uma variável é diferente. Então, se eu tirar, porventura, se eu tirar esse parâmetro daqui, né, mas observa que essa variável é essa mesma variável aqui. Né, a mesma variável, isso. Aqui eu vou tirar ó, o parâmetro, não tem mais parâmetro. Então, como não tem parâmetro, eu posso muito bem, não há necessidade de se colocar parâmetro, uma vez que a única coisa que ele vai fazer é pegar aquela variável, os dois valores, os dois valores que estão guardados aqui e aqui, e vai somar. Ora, se esses valores eles já são passados, né, você já pode imprimir esses valores, ó. Então, se você já pode imprimir esses valores direto, então por que passar como parâmetro? Seria a sua pergunta. Isso funciona muito bem no C, no Pascal, no Java, né, no Delphi. Isso funciona muito bem, mas aqui não é bem assim. Quando você então passa esse parâmetro aqui, quando você lê essa nota aqui, que é o que eu vou fazer agora, ó. Porque aqui, desculpa, aqui mesmo que não tem parâmetro, mas você tem que abrir e fechar o parênteses.
Tá, olha só. Ah, porque... Certo? Então, veja. Eu imprimi a nota 1. Eu imprimi, ó, 2, 8. Ó, 2, 8, mas a função não deu 10. Certo? Mas como que a função não deu 10? Se eu peguei a nota 1, peguei a nota 2. E a nota 1 está aqui. Mas olha só. Quando essa variável entra em uma função, mesmo que essa variável venha aqui, ó, né? Quando ele entra numa função, esse escopo dessa função, mesmo que tenha o mesmo nome, para o PHP, essa variável que está aqui é diferente dessa variável aqui. Aqui é como se tivesse um espaço de memória, e aqui está em outro espaço de memória. São espaços de memória diferentes. Na hora que você coloca essa função aqui, dentro desse parâmetro, aí, por que que dá certo? Porque na hora que você coloca o parâmetro aqui, você está pegando o valor direto desse que foi passado. Por isso que a função deu certo. Mas se eu não quisesse passar esse parâmetro, como que eu faria para que essa função pudesse retornar algum valor? Ó, observa que não está retornando. Vou colocar aqui, ó, 15 com 8 daria 23, né? Não modificou nada. Aqui, ó, 5 daria 20. Agora não modifica nada. Como que eu faria, então, para valer? Aí, ó, você, então, tem duas opções, como a gente falou. A primeira opção é você colocar a palavra reservada global. E aí você colocaria as duas variáveis. Ó. Quer dizer, agora, você está dizendo para o PHP que essas duas variáveis ela tem função de variável global. Logo, agora deu certo. Tá? Então, a primeira forma que você tem para fazer isso é você, então, quando você coloca essa palavra aqui, global, aí, essa variável aqui, agora, o PHP entende como sendo essa. E essa variável aqui entende como sendo essa. Se você tirar essa palavra reservada aí, você não vai conseguir. Essa é uma forma. A outra forma é você colocar, ó, aqui no caso, eu poderia colocar qualquer valor. Ó, vou colocar ó, N1, né, e aqui ó, N2. Aqui não é o mesmo nome que está aqui. Não é o mesmo nome, porque o nome que está aqui é nota 1 e nota 2. Certo? Muito bem. Aqui só é um parâmetro. Aqui eu vou colocar ó, N1. E aqui eu vou colocar N2. Quer dizer, ele está pegando esse valor aqui. Na hora que eu for imprimir a função, aqui, eu vou passar aqui, então, nota 0,1 e nota 0,2. Vou salvar, vamos voltar e vamos executar. Observa que agora deu certo. Veja, eu não sou obrigado a colocar aqui no parâmetro o mesmo nome que veio de lá. Esse nome aqui, eu não sou obrigado. Mas, por que que deu certo? Porque aqui, essa variável aqui, esse valor, é esse mesmo que está aqui. Quando você coloca esse valor, essa passagem aqui é por valor, hein? Quando você coloca esse valor, o PHP já fez uma cópia desse valor, colocou aqui, aí internamente ele troca esse valor que está em N1, vamos supor que você colocou 3, aqui vira 3, vamos supor que você colocou 4, aqui vira 4. 3 mais 4, ele soma, dá 7 e retorna esse valor para cá. Certo? Então, uma outra forma é você, então, colocando parâmetro. Tá? Então, primeira forma foi você colocando a palavra reservada, global. A segunda forma foi você colocando parâmetro. Então, como você pode ter observado, para que você possa utilizar uma função, uma variável dentro de uma função, ou você coloca ela aqui, se você quer utilizar a mesma variável do programa, a variável global, ou você coloca ela como sendo, utilizando através de parâmetro, ou então através da palavra global. Tá? Então, aqui, então, fazendo o nosso exercício, o exercício que a gente se propôs fazer, vamos colocar então N1, N2, N3 e N4.
pega N1 mais N2 mais N3, no caso aqui já tem, né, 3, e aqui 4, e aí você vai dividir tudo por 4, e aí você vai ter o resultado, né? Aqui no caso ele quer o nome, então aqui eu vou colocar nome. Aqui no caso seria a média, né? Média. E aqui então vai ser igual a média. Esse aqui não tem, isso aqui só foi para a gente ensinar aquele negócio. Então aqui ficaria então o nome. E aqui seria a média do aluno. Vamos executar então e ver o que acontece. Aqui a gente tem que colocar, ficou faltando colocar os cifrões aqui, ó. Ok, agora sim. Suponho que agora dará certo. Então tá aí, 4,5, certo? Aumentar aqui, não, nunca que isso aqui tá certo. 4, nunca que isso aqui vai dar certo. 4,5, não, o cálculo é errado. Nota 1, tá aqui, nota 2, nota 3, N4, assim. Aqui também ficou faltando, né? Esse negocinho de colocar isso aqui no PHP é muito chatinho. Agora sim tá tudo certo. Bem, vamos então agora dar uma parada, gravar um outro vídeo, porque essa aula já está grande. Então na próxima aula a gente encontra você com mais alguns exercícios. Espero então você com mais exercícios na próxima aula.